Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ir tomar o seu lugar. E esse é um momento gracioso, dado por Deus às nossas vidas, para que a gente escute a voz dele através da palavra ministrada. E eu quero convidá-lo então, para que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E nós faremos a leitura até o versículo de número 15. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, até o versículo de número 15. Amém? Todo mundo encontrou? Então diz assim a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Se todos os dias caísse na sua conta bancária R$ 86.400, com uma única regra, você necessitaria gastar todo esse valor até o final do dia, porque no outro dia você não o teria mais. Nós temos todos os dias 86.400 segundos, que representam 1.440 minutos, 24 horas dos nossos dias. Eles são depositados todos os dias. E eles vão se esgotar. A gente não consegue recuperar. A gente precisa gastar, usufruir. Só que a gente precisa fazer isso de uma maneira que a gente glorifique a Deus. Que a gente tire o máximo de proveito daquilo que pelo próprio Deus nos é doado todos os dias. Enquanto o Senhor o conservar com vida, todos os dias acreditado na sua conta, o mesmo tempo. E ao final do dia, ele se esgota novamente. Tempo, meus queridos, é algo que nós apreciamos e odiamos
o tempo todo. Você já viu a quantidade de material que é produzido acerca do tempo? Filmes, livros, séries, estudos. Há quem acredite que a gente consiga, talvez, voltar ao passado ou ir para o futuro. A gente é obcecado pela essa ideia de tempo. Tem um filme muito legal que tem como título aqui no Brasil, O Preço do Amanhã. Algo tão forte que talvez é considerado como dinheiro. As pessoas ali conseguiam comprar o tempo de vida umas das outras. Você conhece a expressão, tempo é dinheiro. E a gente vive falando, olha, não tem tempo, não está dando tempo, o tempo está passando muito rápido. Esse ano passou muito rápido para você? A gente nem viu. Mas continua sendo o mesmo tempo. Todos os dias ele é creditado a nós. E nessa relação que a gente não consegue se desfazer dela, porque a gente sente o tempo no nosso físico. A gente envelhece. A gente sente o que ele causa na gente. Quando nós não aproveitamos uma oportunidade, a gente olha para trás e a gente vê o tempo que nós perdemos. A gente vive nessa relação de amor e ódio, aonde todos nós sempre vamos permanecer. Porque a gente vive nesse mundo que tem tempo. E é interessante que o livro de Eclesiastes, provavelmente escrito por Salomão, um dos filhos de Davi, um rei que foi sábio por excelência, porque Deus atribuiu à sua vida sabedoria. Um rei que foi rico, que construiu grandes coisas. É um livro que emprega uma investigação de tudo aquilo que nós poderíamos fazer na vida, com o tempo que nós temos. Esse é o livro de Eclesiastes. É um homem que sai para fazer uma pesquisa na vida debaixo do sol. E a conclusão que ele chega ao longo do livro é que a vida que a gente vive, nela tudo é vaidade. E a palavra vaidade aqui significa uma neblina, ou como um sopro, algo que rapidamente desaparece. E que seria então olhar para isso e ver, olha, nada do que a gente faz tem proveito. Parece que a gente não tira lucro de nada, tudo é vaidade. Tudo é em vão, tudo é como um sopro. Só que nessa pesquisa ele começa a perceber que essa percepção de que nada faz sentido, daquilo que nos envolvemos, daquilo que nós gastamos o nosso tempo, é para aqueles que têm uma visão da vida somente debaixo do sol. Mas que se a gente olhasse para o patamar de cima, para a vida acima do sol, as coisas aqui começariam a fazer sentido. As coisas aqui começariam a fazer sentido. E essa é a conclusão que ele chega. Os homens precisam conhecer a vida a partir da ótica de Deus. Do Deus que se relaciona comigo e com você, e que conhece esse tempo que desesperadamente a gente não consegue controlar. Mas que a gente sabe que é controlado, que é sempre a mesma coisa. E é interessante que Salomão, e aqui eu vou usá-lo então como o escritor desse livro, ele começa a perceber que a vida debaixo do sol ela é monótona. A gente faz as mesmas coisas o tempo todo, que não tem nada de novo debaixo do sol. A vida se resume a sempre fazer a mesma coisa, o mesmo ciclo,
Não tem nada de novo. Se você acha que tem alguma coisa de nova, ou porque você tem muita pouca experiência na vida, ou porque você não consegue enxergar além daquilo que o seu próprio coração deseja. E essa vida monótona que o pregador vai perceber, é a vida que às vezes eu e você percebemos no mais profundo da nossa alma. A mitologia grega tem um mito que é chamado de mito de Sísifo, que era um cara que desafiou os deuses lá e por isso ele foi penalizado a todos os dias pegar uma grande pedra, rolar ela até o topo de uma montanha, e quando ele chegava lá, a pedra rolava de novo até o pé da montanha, e ele tinha que pegar essa pedra de novo, empurrar até lá em cima no topo da montanha, e ela descia de novo, ele tinha que ir lá novamente, subir, e ele foi condenado a fazer isso a vida inteira. E um filósofo uma vez diz assim, olha, está vendo? Essa é a vida do homem. Esse é o nosso trabalho. A gente está condenado, como Sísifo, a fazer a mesma coisa a vida inteira. Rola a pedra para cima da montanha, a pedra desce, a gente desce. Rola a pedra para cima da montanha de novo, ela desce, a gente desce. A gente está fazendo a mesma coisa o tempo todo e a gente está cansado. A gente não tem desejo de ter algo novo. Sabe, parece que a gente precisa viver uma nova coisa, uma nova oportunidade, construir alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente. Mas teve um homem que um dia fez uma grande pesquisa na vida inteira e tinha um grande poder aquisitivo. Salomão desfrutou de tudo que estava disponível na vida. Viveu vida regalada, escolheu o que ele queria escolher. E ele chega a uma conclusão, não tem nada de novo debaixo do sol. Na verdade, quando eu fui investigar, fui ter conhecimento, aplicar a minha sabedoria, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a sofrer mais. E eu fiquei triste. Aí Salomão fala, olha, muito conhecimento e muita sabedoria é enfado e sofrimento. Então, nessa ânsia nossa de querer usar o tempo para descobrir coisas novas, para ter oportunidade nova, a gente cai sempre no mesmo ciclo. Estamos fazendo a mesma coisa. E por isso a gente está cansado. A gente está cansado. Mas no capítulo 3, e Salomão, meus queridos, ele é um tanto quanto bipolar. Ao mesmo tempo que ele descobre coisas boas, ele cai em si e fala, mas não tem sentido isso. A gente lê o capítulo 3 até o versículo 15, mas se você continuar lendo do versículo 16 para frente, Salomão vai dizer assim, rapaz, que diferença que tem um animal de um homem? No final das contas, os dois morrem, voltam para o pó da terra. Não tem sentido a vida. Então esse rei, de altos e baixos, descobriu algo que eu e você precisamos descobrir, para que a gente encontre sentido no que a gente faz. A gente está nesse desafio de voltar o nosso coração para a gratidão. Agora, você já parou para pensar qual é a primeira coisa que você deveria ser grato? Qual que é a coisa que você realmente deveria agradecer? E é isso que o capítulo 3 nos ensina. A gente tem que ter uma eterna gratidão pela vida que Deus nos deu. E aí o capítulo 3 começa assim, olha, existe uma organização feita por Deus na vida. Existe tempo para todas as coisas. E ele cita aqui 14 pares que são opostos entre si. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, de colher. Há tempo de abraçar e de desistir de abraçar. Há tempo de ajuntar, tempo de distribuir. E o que a gente esquece de perceber é que essa organização não depende de nós. Todos esses ciclos apresentados pela vida são ciclos criados por Deus.
É Deus quem cria as estações e cria a possibilidade de se plantar e de se colher no determinado tempo. É Deus quem faz nascer e é Deus quem faz morrer. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. Ou seja, na ótica da minha relação, do que eu estou fazendo e entendendo do meu cotidiano, eu preciso começar a entender que essa organização depende de Deus. Assim, a gente não está perdendo tempo. O tempo pertence a Ele. A percepção de que eu estou abrindo mão de algo, perdendo algo, na ótica de quem controla, está errado, meu querido. O tempo pertence a Deus. Ele é o organizador da vida. E se Ele diz que há tempo determinado para todas as coisas, e há tempo para cada propósito debaixo do céu, significa que para cada necessidade da sua vida existe tempo. Existe tempo. Só que, quando a gente está longe de Deus, a gente perde a noção daquilo que Paulo tentou ensinar na carta aos Efésios, no capítulo 5, de que os dias que nós vivemos, eles não são tão bons. E que o crente precisava aprender a comprar o tempo de volta. O seu tempo de volta. O tempo que Deus deu para você de volta. Paulo diz assim, que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Que nós precisamos aproveitar o máximo a oportunidade que está sendo nos dada, porque se a gente não perceber, a gente vai perder mesmo. Agora a grande pergunta é, Deus está me dando um tempo para quê? Se eu tenho em Deus a possibilidade de comprar isso novamente, como é que eu vou gastar o meu tempo? E é exatamente aqui, meus queridos, que nós nos perdemos. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está usando ele para construir o quê? O quão melhor você fica quanto o tempo passa. Já parou para pensar que nós desistimos de fazer várias coisas porque elas demoram? Eu não vou fazer uma nova graduação, eu não vou fazer uma especialização porque ela demora 2 anos, 4 anos. Se você não fizer 2 anos e 4 anos, vão passar do mesmo jeito. Eu não vou entrar num grupo de discipulado porque demora 3 anos. Se você não fizer 3 anos, vão passar do mesmo jeito. Eu não vou ter filho, por quê? Se você não tiver, o tempo vai passar. Perceba como nós nos tornamos controladores do tempo, mas a gente está desperdiçando as oportunidades. Porque o tempo está passando, meu querido. Sabe o que significa? Que você não fez nada no tempo que passou. Você não gastou aquilo que foi lhe dado. O que Paulo está ensinando e que o autor aos Eclesiastes está nos ensinando é que você não está aproveitando a oportunidade da vida que Deus organizou para você. Por conta do medo, por conta da incredulidade, por conta da dureza do seu coração. Sabe, porque tudo é difícil, nada dá certo. Bora, gente. Deus está dando tempo todo dia. Não, porque ano que vem eu vou servir melhor. Aí passa o ano que vem. Não, no outro ano eu vou servir melhor. Em janeiro, eu vou organizar as minhas finanças e eu vou ser um dizimista fiel. 2024, 2025, 2026. Você não organiza. Quantas promessas você já fez para você mesmo?
E o tempo passou e você não cumpriu. A gente precisa aproveitar o tempo, meus queridos. O tempo de oportunidade que Deus está te dando. E a gente não faz isso porque a gente não é grato pela vida que Deus deu. A gente é grato pelas coisas que nós conquistamos. Mas se eu simplesmente fosse grato pela vida que eu recebi, eu perceberia a cada detalhe aquilo que eu estou desperdiçando. Você não tem tempo para perder no cuidado dos seus filhos. O tempo vai passar. Não adianta a gente chorar o leite derramado. Sabe, o seu tempo de oportunidade é agora. Você precisa crescer espiritualmente agora. Não é quando nós transicionarmos para um novo modelo de escola dominical, para quando a gente estudar um tema específico, não. Eu preciso amadurecer agora. Eu desejo tanto ser alguém que ora mais, que lê a Bíblia mais. Então você precisa ser agora. Porque esse é o tempo disponível que você tem. Isso é maturidade cristã, meus queridos. A gente desperdiça o tempo de servir as pessoas que nós mais amamos. Você perde o tempo de cuidar da sua esposa. Você perde o tempo de cuidar do seu marido. Você perde o tempo de cuidar dos seus pais. Vai visitar velório. Pastor faz muito velório. Meu primeiro ano de ministério, eu perdi a conta de quantos velórios eu fiz. Pastoreando uma cidade do interior. Todo mundo que morria era parente de todo mundo. Então todas as semanas a gente fazia um velório. Gente ressentida. Perdeu o tempo. O tempo passou. Porque a gente não sabe ser grato pela vida que Deus nos deu. Comprar o tempo de volta. Comprar o tempo de volta. É isso que Cristo possibilitou a você, meu querido, na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque morto, para ele não tem tempo. Morto não vive. E Paulo aos Efésios fala que quem não está em Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando Cristo, lá na cruz do Calvário, disse assim, olha, esse aqui é o meu povo que eu morri por eles. Ele está te dando a oportunidade de novo, de viver a vida. De todos os dias Deus renovar graça e misericórdia na sua casa, te dando mais um dia, mais 24 horas, para você aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus está dando. Só que aí você fala, eu vou aproveitar com o quê? Não é tudo sem sentido na vida? A vida não é só carregar pedra até o topo da montanha, esperar ela descer e carregar ela de novo? E aí então no versículo 9 e 10, o autor aos Eclesiastes diz assim, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. O que você vai ganhar com tudo aquilo que você faz? Ainda mais, sendo que o próprio Deus colocou isso sobre você. E a gente acha aqui que Deus está castigando o ser humano. Eu não queria que você enxergasse o texto dessa maneira. O que o autor está dizendo aqui é que Deus envolveu o seu povo com a sua criação. Que Deus deu coisa boa para o povo fazer. Que Deus colocou disponível coisas para nós fazermos, ao ponto de que nós entendêssemos o que está no versículo 11, que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Ele está dizendo que tudo que nós fazemos aqui encontra sentido quando eu conheço quem está acima do sol. Que Deus, na sua criação, Ele colocou dentro de nós um desejo ardente de conhecê-lo. De saber que as coisas ganhariam sentido quando nós o encontrássemos. E todas as vezes que nós nos envolvemos com a criação de Deus, sem conhecer Deus, é pesado. Mas todas as vezes que nós nos envolvemos com a criação de Deus, fazendo para a glória de Deus, nós experimentamos o fruto abençoador de Deus desse trabalho. Ao ponto que Salomão vai dizer, então, para um homem é bom celebrar por aquilo que ele recebe, comer, beber, em outra versão, ter vida regalada. Exatamente porque ele tem a consciência de que aquilo que ele está recebendo vem de Deus. De que Deus é o mais interessado, que o homem, de fato, encontre prazer na sua criação, porque Deus a criou para isso. Qual sentido o trabalho tem na sua vida, meu querido? É a pedra que você rola todos os dias? Ou é a bênção de Deus sendo ministrada através do trabalho das suas mãos? O que te angustia? O que tira seu sono? O que te traz ansiedade? O que te faz tomar remédio para dormir? Por que a nossa geração está tão depressiva? Por que a gente não enxerga a vida bela que Deus nos deu? E que ao tempo todo está batendo na porta do coração do homem, dizendo, olha, eu estou aqui para viver com você. Na história da teologia bíblica, existem pessoas que acreditam num Deus que Ele é transcendente. Isso significa que Ele está no lugar acima do sol, e acreditam num Deus imanente, que se relaciona com o seu povo. Isso é chamado de teísmo. Mas existem pessoas que acreditam nesse Deus acima do sol, mas que Ele não dá a mínima para a vida debaixo do sol. Isso é chamado de deísmo. E o que isso significa para mim e para você? Que a maioria do povo crente do século 21 acha que Deus está lá no seu alto e sublime trono, mas Ele não está no dia a dia vivendo com você. E isso, meus queridos, é uma mentira dolorida para o seu coração. Sabe, Deus é o Deus que acompanha o seu povo no trabalho, nas doenças, nas festas, nas tristezas, no nascer, no morrer, no plantar, no colher, no prantear, no se alegrar. Porque Ele é o dono do tempo. Deus está presente em cada estação da vida. Porque a alegria de Deus, meu querido, é ver você vivendo a vida que Ele te deu. A vida que Ele criou para você. A vida que Ele estabeleceu e organizou para você. Paulo, no capítulo 17 de Atos, diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana, e Deus estabeleceu os limites da nossa habitação para que a gente pudesse tatear e a gente pudesse encontrá-lo. Ou seja, que Deus organizou até a geografia da sua vida para que você pudesse encontrar Ele. Mas é muito dolorido para o seu coração viver no mundo de Deus, ignorando a Deus. Se existe alguma coisa que está gritando dentro de você hoje, é a necessidade, meus queridos, de estar próximo de Deus. Não é receber um bem para você ser agradecido. Não é esperar uma cura para você ser agradecido. É de Deus. É de Deus que você precisa. E é assim que o autor aos Eclesiastes, ele termina
Versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Tudo que Deus faz dura para sempre. Tudo que Deus faz é para a eternidade. E eu queria que você mudasse a sua maneira de enxergar a vida. Sabe quando você está fazendo uma tarefa mais banal do seu dia a dia, que para você se tornou automático? Talvez você esteja lá no seu trabalho assinando mais um documento que você assina todos os dias. Talvez você é construtor e você está construindo uma parede. Você é advogado, você está defendendo uma causa. Sabe, você é motorista, você está dirigindo um carro. E se você pensasse que cada coisa dessa que você está fazendo, Deus fez para durar para sempre? Sabe, quando você vai disciplinar o seu filho, se você pensasse assim, que Deus fez para durar para sempre. Sabe, quando você vai planejar algo que vai ter uma mudança drástica na vida da sua família, e você pensasse assim, Deus fez para durar para sempre. Sabe quando você vai cometer um pecado, você sabe que aquilo desagrada a Deus, se você pensasse que Deus fez para durar para sempre. E é sobre isso que eu queria resgatar a gratidão do seu coração nessa noite. Pela sua vida. A sua vida Deus fez para durar para sempre. Qual que é a sua expectativa de vida? Você quer viver quanto? 70, 80, 90? Por que você não tem expectativa de viver para sempre? Você precisa agradecer pela sua vida, meu querido. Você, do jeito que você é, se achando bonito ou feio, gordo ou magro, pobre ou rico, Deus te fez para durar para sempre. Passando pelo que você está passando, Deus te fez para durar para sempre. Você consegue agradecer no seu coração por isso? Deus te deu uma vida. E ao contrário da vaidade que às vezes nós vivemos como uma neblina, Ele tem um sopro de eternidade dentro de nós. João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim, olha, existe um sopro aí, um vento que vem, a gente não sabe de onde. Mas ele transforma o nosso coração. Existe um fôlego de vida que Deus colocou em você, que não termina, é para sempre. Enquanto a gente continuar tendo uma visão limitada da vida, e baseando a nossa gratidão nos fatos que acontecem, apesar de nós louvarmos a Deus, porque a gente vê a manifestação da sua graça, mas enquanto a gente não resgatar o princípio, que a gente tem que ser grato por aquilo que nós temos, o que nos permite nós vivermos, naquilo que Deus mesmo nos ocupa para viver, que é a vida. Por isso, quando nós falamos pela gratidão da vida resgatada por Jesus na cruz do Calvário, meus queridos, não é uma mensagem de culto de Páscoa. É o motivo pelo qual você está aqui. É o motivo pelo qual você tem tempo. É o motivo pelo qual você pode aproveitar as oportunidades. É o motivo pelo qual você pode viver. A gente não pode perder a perspectiva do que é viver.
a gente precisa ser grato pela vida que Deus deu. E se você resgata isso nessa noite no seu coração, eu quero te deixar um desafio. Que agora você vai gastar o tempo da vida que Deus está te dando. Para pensar quanta coisa você não pode fazer. Gente, olha essa igreja, olha o tamanho dessa igreja. Quanta coisa, quanto serviço não tem para fazer aqui. Sabe, às vezes a sua casa está com as paredes tudo suja. Compra uma lata de tinta. Pinta a sua casa. Gasta o seu tempo vivendo a vida com excelência. Se você fizer um curso, vão te dar uma promoção lá no seu serviço, faça o bendito do curso. O que você está esperando? Gaste o seu tempo, a vida que Deus te deu com excelência. Sirva o corpo de Cristo Jesus, tem muito ministério. Se torne um dizimista fiel. Para de ficar procrastinando. Se todo mundo aqui, membro da Igreja Presbiteriana Luz, fosse dizimista fiel, vocês nunca ouviriam a igreja pedir oferta. Você está juntando para quê? Continua lendo o versículo 16 de Eclesiastes, capítulo 3. O próprio autor fala assim, olha, é melhor a gente gastar o que a gente está juntando, porque a gente nem sabe o que vão fazer com esse negócio depois que eu morrer. Vamos acordar para a vida, meus queridos. Você precisa assumir compromissos por conta da gratidão da vida que Deus te deu. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. A gente é desobediente, rebelde. De vez em quando o humor vai mudar? Vai mudar. A gente vai olhar para tudo que a gente está fazendo e a gente vai chegar aos... Não faz sentido nenhum. Mas aí, Deus vai lá e bate na porta. Tudo que eu faço é para sempre. É eterno. Você precisa se envolver com as coisas. O crente, meus queridos, ele precisa lutar para mudar realidades que a gente acha que é comum. A gente acostumou com um negócio tal de princípio de Pareto, né, que 20% é responsável pelo resultado dos outros 80%. Na igreja é mais ou menos assim. Se você fizer uma conta, uns 20% trabalha. Não. No reino de Deus, todos são trabalhadores. Por quê? Porque Deus criou para ser assim. Esse é o povo de Deus. Ah, pastor, não tem dom nenhum. Olha lá, ó. Você pode ficar ali na porta, dando um sorriso, recebendo pessoas. Você pode abrir a sua casa para receber gente, para ter uma candeia. Você pode participar de um grupo de discipulado. Você pode vir aqui semana que vem com a gratidão no seu coração pela vida que Deus te deu e dar uma oferta de gratidão. Parar de ser avarento. Você pode, meu querido, você tem tempo para isso. Deus está administrando isso na sua vida. Você pode melhorar a condição da sua família. Você pode parar de o tempo todo ficar falando, não, que as coisas estão difíceis, as coisas não dá, isso não dá, aquilo não dá. Você pode se alegrar com o seu povo, fala, que bênção que Deus nos deu esse dia. Vambora chupar um picolé. Um picolé para cada um. Bênção de Deus. Você pode fazer isso. Se você não faz, é porque você é ingrato pela vida que você tem. Então olhe para dentro de você. Olhe para você mesmo. É para você ser grato por você, meu querido. É para você olhar no espelho assim e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu essa vida. Obrigado por eu ser um filho amado do Senhor. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelo meu emprego. O Senhor me perdoa que eu não estava gostando disso aqui tudo, mas eu vou fazer tudo agora com excelência para a glória do Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor me deu.
Vamos orar, meus queridos? Que Deus nos ensine, nos ajude a ter esse coração grato. Antes da gente orar, vamos cantar aquela música de novo? Eu só lembro que é um número, mas eu não lembro qual que é o número. 63. Mas é uma canção que nos ajuda a refletir sobre esse Deus que realmente sacia o nosso ser, que nos faz desenvolver a gratidão por aquilo que Ele faz em nós. Se você puder ficar em pé e fazer dessa canção a sua oração, porque talvez você está decepcionado mesmo com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Você queria um tanto de negócio diferente, mas que o Espírito de Deus nessa noite ministre no seu coração de que você é um filho amado dEle. Ele encontra alegria em você. Ele tem um prazer tremendo de administrar o seu tempo. E que Ele sabe a hora exata de cada etapa da sua vida. Ele sabe quando você tem que plantar, quando você vai colher. Ele sabe até quando você está chorando e quando você vai se alegrar. E o que você precisa é reconhecer essa vida que Deus te deu. Então vamos cantar isso como oração, com gratidão no nosso coração. Tu és Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio E a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão eu sou seguro. Diga isso, meu querido. de todo o Coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca, como terra seca, minha alma está. Clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando as
escuridão enfim me alcançar. Sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Diga isso por toda a vida. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Amém, Deus. 3 apelos para você sair daqui de fato assumindo o compromisso que você entendeu. O primeiro é: tem alguém aqui nessa noite que precisa se reconciliar com Deus? Se tiver, você dá um tchauzinho aí no seu lugar. Fala assim: olha, eu tô afastado de Deus. Eu quero reconhecer que a vida vem de Deus e Cristo Jesus. Se sim, você dá um tchauzinho e nós queremos como igreja orar por você. Segundo apelo: talvez você está aqui e você está, vou usar uma expressão, desigrejado. O que significa isso? Você não é membro de igreja nenhuma. Você precisa pertencer ao corpo de Cristo, num lugar, num endereço, somar com esse povo, servir a Deus nesse lugar. Então, se você está aqui desigrejado, não pertence a igreja nenhuma, e fala assim: olha, eu quero tomar uma decisão, e eu quero ser membro dessa comunidade, quero participar com vocês, quero glorificar a Deus nesse lugar, dá um tchauzinho aí pra gente. Inclusive, no próximo domingo, na nossa festa de gratidão, a gente vai receber novos membros. E aí você pode dar o seu nome para a Késia, que estava aqui na frente hoje mais cedo, para você ser recebido como nosso membro aqui no próximo domingo. E o terceiro apelo é: pastor, eu estou aqui na igreja há um bom tempo e hoje eu não faço absolutamente nada. Eu não estou gastando meu tempo no corpo de Cristo Jesus. Eu não estou envolvido em nenhum ministério. Eu não estou servindo em nenhuma área. A minha casa não é aberta para nada. Eu não estou fazendo nada. Eu queria gastar o tempo que Deus me deu servindo. Queria que você desse um tchauzinho aí também. Aí depois você vai procurar também a Késia. Aí você vai falar para a Késia: Késia, eu quero servir. E ela vai arrumar um lugar para você servir. Esse problema aí fica com ela. Então, se você precisa reconciliar com Deus, se você precisa se tornar membro de uma igreja, e você precisa arrumar um ministério para você servir, você precisa tomar essa decisão. Não desperdice o seu tempo mais não. Vamos orar por isso, meus queridos? Senhor Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o organizador da vida desse povo que está presente aqui essa noite. O Senhor é o resgatador da nossa vida em Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado, com graça e misericórdia, uma vida para viver. E nos ensina a viver essa vida para a glória do teu santo e bendito nome. Nos ensina a viver, ó Deus, de uma maneira excelente, que reflita a glória de Cristo Jesus em tudo aquilo que a gente fizer. Nos ensina a olhar para a vida de Jesus, uma vida de intensidade, que gastou o seu tempo com aquilo que de fato era propósito do Senhor, para nos tirar, ó Deus, de uma geração ingrata, que ao tempo todo está reclamando daquilo que não tem, mas quando nós estamos vendo que diariamente o Senhor está acrescentando a nós a dádiva da vida.
Desperta o coração do teu povo, ó Deus, para se reconciliar, para ser habitação do teu Espírito, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ser um testemunho vivo do Evangelho. Tira a apatia, ó Deus, dessa vida e levanta como luzeiro do Senhor nesse mundo para a tua glória. Desperta o coração do teu povo, Deus, a importância de se identificar com o corpo de Cristo Jesus, de gastar a sua vida, ó Deus, numa igreja local, com compromisso, uma geração que não assume mais compromisso. Desperta no coração do teu povo que o tempo é para ser gasto, para honrar o Senhor, para ser visto como o corpo de Cristo Jesus, para ser identificado, ó Deus, como a bandeira do Evangelho, para ser um povo reconhecido e comprometido com a causa do reino. E desperta o coração do teu povo, desperta o coração do teu povo, para servir nesse local. O Senhor disse, ó Deus, que a seara é grande, que os trabalhadores seriam pouco. Mas a tua igreja nessa noite levanta um clamor para que esse local seja repleto de trabalhadores da seara, para que haja alegria em gastar o tempo da sua vida servindo ao Senhor, seja dando um sorriso na porta, administrando os recursos da igreja, ensinando as nossas crianças, trabalhando na cozinha, no ministério de música, olhando os carros, cuidando do teu povo, visitando os teus queridos, cuidando dos enfermos, seja pelos joelhos dobrados em oração pela vida dessa igreja, dessa comunidade, mas desperta o coração do teu povo para servir, para contar os seus dias como testemunho vivo da igreja de Cristo Jesus viva aqui na face da terra, para edificar a criação do próprio Deus.